Este vídeo é de cunho geral e pode sofrer alterações de lei ou regulamentações americanas e não se aplica a um estado específico. Não substitui aconselhamento jurídico e pode mudar conforme o período em que você assiste. Então, todas as informações são públicas e constam em sites oficiais do governo americano. Então, se a lei mudar, nós voltamos com ela totalmente atualizada para você. E aí, meu povo do Valida USA News, estamos de volta aqui para falar tudo sobre validação do diploma, quase que o pifo, hein? Carreira, networking com profissionais que estão aqui nos Estados Unidos fazendo a diferença, trazendo para você tudo o que você precisa saber para salvar a sua vida aqui na América. Menino, menina, estamos aqui com ela, que caramba, vou te falar uma coisa, salvadora da pátria. Ela vai contar pra você e pra mim, e vai contar outras coisas, te dizer o que ela faz aqui na América. A mulher tem green card, já tá mais do que feita aqui nessa terra, mas ela trabalha com uma coisa maravilhosa que é pra salvar o nosso din-din, que a gente nem sabe que pode, menino. É ela. Seja bem-vinda, Rita Riff. Agora vai, filha. Obrigada, Dani, pelo convite. Estou muito feliz. A gente está aqui para atualizar todos que moram fora do país, falar sobre aposentadoria, benefício por incapacidade, revisão de aposentadoria, dentre outros assuntos super importantes. E aí, caramba, quando a gente se encontrou... Sim. Você falou, Dani, dá para fazer isso, aquilo outro. Eu falei assim, não... É muita coisa. O direito previdenciário, ele é um universo de opções, né? Porque a gente não precisa só pensar em aposentadoria, a gente pensa em outros benefícios. Mas se apresenta... Sim. Primeiro, porque é muita coisa para você falar. Sim. Bem, eu sou advogada no Brasil, tenho a minha equipe lá, meu escritório, né? E vim para cá faz mais ou menos uns 3 anos, aqui para os Estados Unidos, estou em Orlando, mas eu já trabalhava nessa área, nesse ramo do direito previdenciário internacional, diante do Tratado de Previdência, né, entre Brasil e Estados Unidos, que foi assinado no final de 2018, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sou apaixonada por essa matéria, por essa área de atuação. Eu respiro previdenciário e eu sempre falo que a gente tem que estar sempre atualizado. A gente vai dormir com uma lei e acorda com outra. E o direito previdenciário tem muitas mudanças. E a gente vê que tem muita carência de informações, Dani, muita. Total. Principalmente nessa parte de previdência social, tanto Brasil, Estados Unidos, pessoas que migram, que moram fora, que param de contribuir. Então eu acabei me especializando nisso, acabei criando o meu próprio roteiro. Não existe, pelo menos na época que eu me formei, não existia livro falando desses tratados, desses acordos bilaterais previdenciários. E eu acabei estudando os tratados de cada país, porque a gente fala em tratado bilateral, mas não é só Brasil e Estados Unidos. É Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Bélgica, Grécia, Japão, Canadá, são outros países que... Igual, nós tivemos aí episódios anteriores que pessoas que migraram para diferentes países e tem uma história em diferentes países. E a gente vê essa cultura, principalmente gente que foi para Portugal, para Itália, e que agora estão vindo para os Estados Unidos por conta da crise, e tem uma história previdenciária lá e no Brasil. Sim. E sabe o que é o bacana? O tratado permite que você some o tempo de um país para o outro. Então eu posso pegar o tempo do Brasil, levar para o Japão, levar para o Canadá, e posso pegar o tempo do Canadá, do Japão, Estados Unidos e também levar para o Brasil. Consequentemente, essa pessoa vai ter 2 aposentadorias. E o bárbaro nisso que não se limita em 2. Eu já peguei muitos clientes que ficaram um tempo em Portugal, um tempo no Brasil e um tempo nos Estados Unidos. E a gente consegue mesclar e fazer essa salada mista, né? Utilizando essas contribuições nos 3 países e conseguem ter 3 rendas. Uau. Olha que bacana. Então é super interessante e muitas poucas pessoas sabem disso. Mas claro azul, que... né?
É um maravilha. Por isso que a cereja do bolo hoje, Dani, é o planejamento previdenciário internacional. É as pessoas se planejarem, projetarem qual é a melhor renda, qual é o melhor código para contribuir, qual é a documentação necessária, como aumentar o valor do benefício e ter realmente uma renda vantajosa e significativa nos dois países. E é esse trabalho que eu e a minha equipe fazemos e estamos prestando já há muitos anos, né? E, assim, o que eu achei muito bacana é que você falou pra mim, meu caso, eu tive acho que 1 ano só, pouco de previdência privada não. Social. Social, né? E aí eu virei funcionária pública e depois vim embora pra cá, agora eu contribuo agora não, há anos, né? Contribuo aqui para os Estados Unidos. Sim. Eu não sabia que eu podia utilizar essa previdência dos meus 13 anos de funcionária pública. O seu caso é super interessante, porque você tem uma mistura de regime geral de previdência, que é o INSS, você tem um regime próprio, que é o estatutário, Sim. né? E você tem um tempo de um país acordante, que no caso é os Estados Unidos. E que já tô quase aí, porque falta bem pouquinho ponto para me aposentar. Gente, eu não tô velha não, tá? Vocês aí, não quero dizer, mas é porque eu acho que por causa do salário, sei lá qual é a pontuação. Mas eu tenho quase a pontuação para me aposentar. São 40 créditos, você tem que ter no mínimo. Então você tá quase ali, Dani. O mínimo são 40 aqui nos Estados Unidos. O que são 40 créditos? Não são 40 anos de contribuição, são 10 anos de contribuição. 40 créditos correspondem a isso. Mas você tem a idade, né, para você ser elegível, né, e você ainda é muito jovem, muito nova. Muito, né? Então... Até a mãe falou que eu não pareço essa idade. Eu acho Já, que mas ela não tá parece. tentando que eu coloque o podcast mais na frente. Porque... Então, o que é bacana é fazer essa soma de contribuições, ser elegível, né, e dar entrada no momento oportuno. No Brasil existem regras muito diferentes daqui americana, né, na parte de previdência. A gente tem que obedecer 5 regras de transição e poucas pessoas sabem disso. E o INSS acaba não orientando, que é a regra de transição pontos, pedágio, idade mínima, tem a tabela progressiva. Então, tudo vai depender em qual regra você se enquadra e qual dessas vai ser mais vantajosa para o teu caso. Por isso que é importante projetar, simular e calcular qual é a melhor regra de contribuição. No seu caso, você vai ter direito a aproveitar o tempo do regime próprio, levar para o INSS e averbar esse tempo no regime geral, e aí sim você vai ter 2 aposentadorias, uma no país de origem, que é Brasil, e a outra no país que é acordante, que é nos Estados Unidos. Então eu tenho esperança, assim, o Brasil vai melhorar e eu posso voltar para lá. Só que não. Só que não. Mas assim, gente, amo o Brasil, tá? Mas é que a gente tem uma qualidade de vida, né? Foi essa opção, já formei família, e aqui a gente tem um novo legado para ajudar você aí, ó, que tá no Brasil, ou brasileiro que tá por aqui, que quer vir, validar o diploma, construir carreira, ganhar em dólar, tudo maravilhoso. Sim. Então, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho, porque você sabe que aqui a gente dá notícia, mas também a gente tem que dizer como é que você chegou aqui. Sim. Como que você veio parar aqui? Na verdade, Dani, foi um sonho. A partir de 2015, quando foi assinado mais ou menos o tratado de previdência entre os outros países que eu já atuava, e estourou Brasil e Estados Unidos, né, no finalzinho do mês de novembro, começou a borbulhar clientes. E aí eu já tinha uma casa aqui de férias, a gente vinha muito, e aí começou a alimentar aquela vontade, nossa, por que eu não posso internacionalizar e trabalhar nos Estados Unidos? Porque o que eu já fazia, eu fazia no Brasil. Então as reuniões era tudo por vídeo, né, vídeo call, e a gente prestando serviço não só para os Estados Unidos, mas também para os outros países. Foi quando eu fiz o pedido de Green Card, né, do meu visto EB2NW, e em 10 meses eu fui aprovada. Eu acho que foi um sinal, né? Eu falei, nossa, Deus já tá me mostrando que realmente... E aí eu vim pra cá com o meu filho, com a minha família, com os meus pais também, e acabou dando tudo certo, as portas se abriram. E hoje o que eu fazia no Brasil, hoje eu faço aqui. Então, eu acho que é um sonho que foi realizado, claro, mas para muitos que têm essa vontade, estão na minha área, né, da parte do direito, hoje a gente pode estar trabalhando e atuando em qualquer parte do mundo, até porque muitas audiências a gente faz online. A OAB... Dá para fazer, bastante, é muito. As reuniões online, todos os documentos são virtuais, porque a gente protocola tanto o requerimento do INSS administrativo, como também judicializamos online.
Então hoje não faz muito sentido, a gente pode realmente trabalhar em qualquer parte, né, e fazer um bom trabalho. E eu sempre falo, procurem sempre um especialista na área, isso é muito importante, porque aquele que faz, eu faço civil, eu faço tributário, eu faço trabalhista, eu faço previdenciário, mas aquele que é especialista é a melhor pessoa, porque ela estuda, ela se dedica, ela está vendo dia a dia sempre a mesma coisa, né? E está se aprimorando cada vez mais. E eu amo o que eu faço e a gente vem fazendo um trabalho incrível para muitas pessoas. Não só planejamento, né? É o que eu falo. A gente tem pessoas aqui com problemas de saúde, Dani, né? Que estão aqui e elas precisam desse auxílio. Ai, como é que eu consigo um auxílio doença? Como é que eu consigo uma aposentadoria por invalidez? Por onde começar? É no Social Security? Eu tenho que passar por perícia? O que eu levo? Como é que eu agendo? E no Brasil eu tenho esse direito também e por conta do tratado é possível fazer muito por esse cliente, né? Por esse segurado. Hoje a sua assessoria, ela consegue pegar uma pessoa do zero e colocar ela tendo esse recebimento. Sim. Em 2, 3 países. Dependendo se contribuiu em cada um deles, sim. Qual o máximo de aposentadoria que dá para ter? Então, eu nunca peguei mais que 3, né? No meu caso prático, o máximo a gente teve, que nem eu falei. Uma pessoa trabalhou um tempo em Portugal, mas ela tinha cidadania portuguesa. Aí ela, né, brasileira também, tinha contribuído muito pouco no Brasil e o resto ela pegou dos Estados Unidos. Então, a gente pegou esse tempo de Brasil, levou para os Estados Unidos, Brasil, Portugal, e essa pessoa teve 3 rendas. Isso se dá através de agências internacionais, porque cada país tem sua agência e seu organismo de ligação. Então, as pessoas que entram sozinhas, por ser burocrático, elas não conseguem. A gente vê muita negativa. Aliás, o INSS é um dos maiores réus atualmente no Brasil. Então, é muita gente judicializando contra a Previdência Social, porque são muitos erros. E estou passando isso com a minha mãe, porque eles obrigaram ela a colocar o dedo, né? O fingerprint. Fazer. Agora, sim. Que agora é por biometria, agora as coisas vão mudar até no final desse ano. Agora tem que fazer o cadastramento, eu vou ajudar com certeza a sua mãe em relação a isso. Porque ela com câncer, ela não tem, ela tá com câncer, trombose. Então, é a situação da minha mãe. Agora você imagina quantas outras pessoas não podem viajar sozinha, não tem o dinheiro para viajar sozinha. É muito triste. Né? Sim, é triste, porque isso é uma injustiça. Você colocar um empecilho, o consulado, infelizmente, não tem esse projeto de colocar biometria, né, para ajudar. Também não é culpa do consulado, porque isso vem uma determinação federal. Sim. E acaba que muita gente precisa de assessoria, de ajuda, com certeza, com certeza. Então, o nosso objetivo é esse, né? Sempre ajudar. Outro benefício muito procurado também no escritório é a pensão por morte. Então, a gente vê, por exemplo, a esposa perdeu o marido, então, como é que eu consigo a pensão, né, do meu marido? E ela vai conseguir nos 2 países, né? Seja Estados Unidos, Brasil ou em outro país que tenha o tratado. Então, a gente consegue também o benefício de pensão por morte, porque é contemplado no tratado, no acordo bilateral, né? Então, ela vai conseguir ter os 2. E nesse acordo, por exemplo, eu vi que agora algumas legislações estão saindo no Brasil, questão da pessoa que tem autismo, pessoas que têm algum problema mental, de outros tipos de desordens. Algumas coisas estão saindo aí. É possível a pessoa que vive aqui e que contribuiu lá ter direito ao benefício? Sim, porque ele vai pegar, mesmo que não contribua aqui, vai pegar o tempo do Brasil e vai criar créditos no Social Security. É isso que eu faço. Quais são esses desafios? Você vê que a gente tem tanta coisa para perguntar aqui, né, menino, que a cabeção pira. É muito bom. E ela não vai estar aqui só uma vez, não, porque na hora que tiver novidade, você volta. Com certeza, com certeza. Então, quais são os maiores desafios dentro dessa temática sua? Quais são os casos que são mais simples e os casos que são mais complexos em termos de complexidade e tempo de resolução isso? Sim. Eu acho que a complexidade maior são as pessoas que querem utilizar o acordo bilateral e o tratado, porque não é tão simples. São 3 formulários obrigatórios que precisam ser preenchidos, a gente tem que mandar num formato diferenciado pelo portal do organismo de ligação, então a gente vê muita dificuldade aí para averbar esse tempo e essa salada mista que eu falo, né, que é usar o tempo de um país para o outro. Então a gente vê negativas e mais negativas e morosidade na parte da via administrativa, porque as pessoas não sabem. Tem que dar nova entrada, porque entrou errado. Entrou na agência de ligação errada. Brasil e Estados Unidos, você não pode dar entrada em qualquer agência, tem que ser Belo Horizonte, porque a agência que trata
do organismo de ligação é em BH. Se a gente for falar Portugal, é em Curitiba. Se a gente for falar Japão, é em Recife. Então, cada país tem a sua agência e o seu organismo de ligação. Esse é o maior desafio. Sim, porque realmente tem que estar assessorado por um especialista. Porque senão não vai conseguir, Dani. Não vai conseguir. E vai levar muito tempo, e vai perder tempo, e enfim, e tempo é dinheiro. E ainda tem gente fazendo errado. Muita, muita. E também tem profissionais que não são especialistas. E quando dá entrada errado. E a pessoa confia. GPT, né, acha que sabe. E aí os bons profissionais pagam pelos maus, porque eu vejo muita gente descrente. Dizer, já gastei muito dinheiro. Certo, não, E já tentei, e pior é isso, me disseram que isso não dá certo, não. Eu vou pagar de novo para a doutora, mas eu já gastei tanto dinheiro e não deu certo. Eu acho que isso não existe. E existe, tem previsão legal, mas não deu entrada, né, no momento certo, na hora certa, com os documentos corretos. O planejamento previdenciário, outro desafio, as pessoas não se planejam, então agora a gente está tendo uma tendência maior de pessoas entre os seus 45, 55 se planejando mais, né, e procurando saber qual é a melhor renda, qual é o melhor código, qual é a melhor espécie e modalidade de aposentadoria. Eu vejo muita procura agora, antigamente nem tanto. Mas vem cá, isso aí que você está falando, porque agora você me fez lembrar de um caso de que tá todo mundo colocando, olha que eu nem busco isso, mas eu acho que eu sigo você, vem pra mim, né? A situação, se você nasceu entre 1970 e não sei o que lá, até... Que é isso, gente, que estão colocando na internet? Tem que tomar muito cuidado, porque nem todo mundo se enquadra nesses requisitos. Muito cuidado. Mas são revisões de benefício para aumentar a renda. Às vezes tem pessoas falando entre período X a Y, você só tem que ter um mínimo de contribuição mensal, mas nem sempre você pode pagar o retroativo, porque a lei mudou com a emenda constitucional 103/2019. Então tem muita gente pagando retroativo e atrasados que não vai compensar, porque não computa a carência. Então gastou um dinheiro à toa. Então tem que analisar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento valiosíssimo do cliente, e a gente vai analisar para ver se realmente é possível ou não. E tem teses de revisões de benefícios que as pessoas vivem apostando e nem sempre elas estão pacificadas no Supremo Tribunal Federal. Então, toma muito cuidado com essas propagandas enganosas, porque nem sempre caberá a ti. Então, tem que analisar a documentação, tem que fazer cálculo e realmente ver se são teses pacificadas, se vai ter direito ou não. Tomar muito cuidado. Caramba. É muito complexo. Chega, até cansei, gente. Vou te falar. Mas eu quero saber... Eu tenho jeito, eu acho, então, né? Tem. A notícia boa é que você, com certeza, vai ter direito a uma aposentadoria no teu país de origem. Brasil, com certeza. E nos Estados Unidos, você já tá quase lá, amiga. Quase lá. 40 créditos. Só que vai demorar muito, porque até ter a idade, ó... Porque agora, menina, que você vê, até outro dia eu tava ouvindo uma música ali, o pessoal, você não lembra dessa música? Eu falei, não é do meu tempo. Só que não, hein? E me diz uma coisa, qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos pode procurar você, se tiver querendo ficar aqui, se quiser mudar, como que acontece isso? A documentação tem que ser preparada no Brasil, tem que ser feita aqui? É uma salada de perguntas assim na minha cabeça. Sim, e é muito pertinente a sua pergunta, porque a base de tudo, primeiro, é escolher o profissional e confiar nele. Seja a mim ou seja qualquer outro, que seja um especialista na área e no âmbito previdenciário. E aí sim, verificar qual é a documentação. Geralmente tudo é online, então o que eu digo, você não precisa ir até o Brasil, mesmo que você esteja morando em outro país. A documentação praticamente é tudo pelo site do INSS, porque é o CNIS que a gente vai precisar, é o extrato do Social Security que a gente também vai precisar analisar e computar. RG, CPF, comprovante de endereço, não tem muito segredo, né? Basicamente é isso para a gente começar a fazer a projeção dos cálculos, o planejamento completo. Que dura quanto tempo? Que dura muito rápido. Mais ou menos uns 5 dias úteis a gente entrega todo o material. Eu tava pensando assim, 6 meses, 1 ano. Não, 5 dias úteis a gente entrega o material de todos os direitos, de todas as possibilidades e opções que essa pessoa teria. Entendi. E aí sim... Uma análise de perfil estratégica. Sim. Tá. Entregamos esse material, aí ele vai decidir se ele quer dar entrada, se ele vai expirar, se ele vai contribuir com um valor maior, se ele vai mudar o código, se ele vai utilizar o tempo de regime próprio. Mais para aumentar a renda? Tem.
Delícia. Isso é muito bom. É o que a grande maioria quer. Ah, eu não gostei do valor de projeção, mas a Rita me mostrou 10 opções melhores. Deixa eu ver em qual delas eu vou me enquadrar e vou querer optar. Esse é o meu trabalho. Eu não posso apresentar uma opção, Dani. Eu tenho que um leque de opções eu tenho que mostrar. E assim, olha só, vamos pensar assim. Você que tá aí, que tá aqui, na verdade, e que tem a possibilidade lá no Brasil, e aí você ganha quase 6 a mais aqui, pra gente pagar por um teto máximo, sei lá, não sei nem qual é o teto máximo, tá, gente? Tô jogando aí. 4.800. O máximo daqui, Dani, vamos já responder para o povo escutar. $4.800 é o teto máximo aqui. E no Brasil? R$8.000. Pois é, mas aí R$8.000, se a gente for dividir, é um dinheirinho que já dá para salvar o aluguel. Sim, ajuda muito, muito. E existe a possibilidade de chegar no teto, mas com a ferramenta certa, com o mecanismo certo, né? Garota do céu. É de explodir o cabeção. E as pessoas têm dúvidas, né? Porque, eu já estou empregado numa empresa americana, mas eu posso complementar, né? Que é aquele formulário 401k? Sim, é possível. Então, já não tem um salário muito alto, muito bom. Então, tem como eu majorar a renda para eu ter lá na frente um benefício melhor americano, né? Existe essa possibilidade. Então, esse serviço todo que eu faço, eu ajudo muito o contador aqui nos Estados Unidos. São muitos parceiros meus, porque eles precisam dos meus cálculos para trilhar depois para o imposto de renda e fazer o faturamento anual, complementando para ter uma renda melhor no Social Security. Porque aqui é diferente do Brasil. No Brasil você paga por mês, né? Você é descontado por mês. Aqui é por ano. Então, o meu trabalho ajuda muito o serviço de contadores, né? Menina, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando que quem tá quase pra se aposentar. No Brasil, que se aposenta com quanto tempo? Depende. Lembra das 5 regras de transição que eu falei? Existe por pedágio, pontos, idade mínima, tabela progressiva, mas se a gente for ver regra geral, se a gente for ver a mais simples, a mais básica, que é o arroz e feijão, é a por idade. 62 anos a mulher e 65 anos o homem, com 15 anos de contribuição ambos. Isso precisa ter. Obrigatório. Tá. Então, pra mim, falta 2, 9 fora... Jogam pra cima, rasgam pro lado. Então, 62. Gente, com 62 tem vida pra caramba, em nome de Jesus. Ou você se enquadra numa regra mais rápida, mais antecipada. Pode ser por pontos, pode ser por pedágio, pode ser por tabela progressiva, que é com 56 a mulher. Tudo vai depender, você vai escolher em qual regra você vai querer. Cada uma vai gerar um RMI, que é a renda mensal inicial, equivalente ao que você escolheu. Então, e aí, por quanto isso... tempo de contribuição, assim, vamos supor, meu caso, tenho 13 anos. No Brasil. Aí, com 13 anos, eu quero me aposentar com uma renda boa, ou quero antecipar, quantos anos, mais ou menos, eu vou ter que gastar? Pagando. Ou eu posso botar o dinheiro todo lá? Não, você não pode. Lembre-se que agora com a emenda constitucional 103/2019 não é possível mais pagar retroativo. Então você vai gastar uma grana e você não vai ter isso, porque a carência não vai ser computada. Mas no teu caso, você vai ter mais que uma regra para optar, Dani. A gente vai ter que avaliar para que você mais ou menos... 10 anos, 5 anos, 20 anos? Você tem que ter 15, você tem 13. Então, em tese, faltam só mais 2 para você completar a carência mínima. Mas se você quer ter uma renda melhor, a gente pega o tempo do Brasil, dos Estados Unidos e leva para o Brasil. E aí vai somar seu tempo de contribuição. E aí tua RMI, que é a renda mensal inicial, vai majorar, vai aumentar. Então, tudo isso é bacana. É bacana? Tô adorando isso. Mas deixa eu te perguntar, você não vai fazer um curso? Não sei se você tem, né? Eu preciso ter tempo, Dani, mas todo mundo já me falou isso. Gente, precisa! Porque tem muita informação. A gente ficaria aqui horas, porque o direito previdenciário é muito grande, é muito vasto. E a experiência que eu tenho do dia a dia, da vivência... Né? Que é isso que é delícia. Eu vou contando o caso de um, o caso de outro, e você vai se enquadrando. Cada um que vai escutando vai falando assim, o meu vizinho, o meu tio, minha mãe, pra mim mesmo, né? Então a gente vai... Caraca. É interessante, né? Menina, você gostou? Porque eu tô amando. Fala pra gente. Assim, é muita pergunta que eu ia ter que fazer, que nós vamos ficar aqui eternamente mesmo. Mas a gente, depois dos bastidores, a gente continua. Mas aproveita, dá sua dica para todo mundo que deseja investir na sua própria vida. Sim, claro. Né? E aproveitar o tempo que perdeu, pensando que perdeu tudo. Não perdeu nada. Brasileiro que mora fora do país ou que tem pretensão de imigrar para fora, pensem que é muito importante contribuir, não abandonar as contribuições no Brasil.
manter a qualidade de segurada, voltar a contribuir, verter contribuições para o INSS, sempre vai ser mais vantajoso. Aquele que perdeu a qualidade de segurado também tem uma luz no fim do túnel, pode usar o acordo, o tratado bilateral, né, dependendo do país onde você está residindo. Então, tem códigos importantes que você pode contribuir, aumentar a renda. Então, não se aventura com qualquer código, porque muita gente contribui sobre o código errado. E aí o INSS vai descartar e desconsiderar aquilo que foi contribuído. Então tem que tomar muito cuidado. Informação é muito importante, sempre procurar um especialista naquela área, né? E eu estou à disposição, Dani. Quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail ou WhatsApp. A minha equipe vai responder também. A gente está aqui para ajudar, para orientar e informar a todos que moram fora ou têm pretensão de morar fora do país. Eita! Então aí, ó, tá aí, vai ficar disponível para você todas as redes sociais da Rita, onde você pode aproveitar e não perde tempo não, menina. Você pensou que deu ruim, agora que vai dar bom, tá bom? Obrigada, meu amor, Obrigada. mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. A gente segue com as novidades que vão vir depois. Sim. Tá bom? Você fica por aí, eu fico por aqui e a gente volta. Um grande beijo e até a próxima. Mua! Ei, espera aí! Antes de finalizar, eu quero deixar os nossos agradecimentos especiais aos patrocinadores. A todos que tornam este podcast possível e contribuem na expansão do nosso networking por toda a América. Muito obrigada pelo apoio e parceria de cada um de vocês. Double Creative. E se você deseja fazer seu papel de parede, adesivar o seu carro, fazer sua marca aparecer, eles são os nossos parceiros indicados. E se você deseja estudar nos Estados Unidos, não importa onde você esteja no mundo, a Vene Creator Christian University é o seu lugar. Cursos online de graduação, pós-graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. E se você deseja escrever o seu livro, contar a sua história e ficar conhecido em todo o mundo, Editora Suardi é a nossa escolha. Tecnologia e acabamento brasileiro você vai encontrar aqui na USA For You. Uma construção limpa e que vem trazendo novidades para você. E se você deseja um catering service de qualidade, exatamente, eu tenho aqui tudo que você precisa. Eat Box to Go. Aquela comidinha especial para o seu evento, para a sua festa. Uau, vale a pena você conferir. Nós vamos ter um problema hoje agora. Por quê? Por quê? Sobrenome dela. Vai ser igual da Benji. Como é que é o nome dela? Ih, gente, isso vai virar meme. É Rita Riff. Riff. R-I-F-F. Da pobre da Fabiola. Eu tentei falar o nome dela, Benjelan. É meu, né? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rita Cliff. Riff. Eu precisei rir. Ela já tinha nos preparado que ia ser difícil. Riff. Adorei, gente, adorei. E olha que eu nem preparei. Gente, isso vai dar audiência se colocar.